Meu nome é Clarissa Batista Amaral dos Santos. Sou a docente responsável pela disciplina de prática 4, Educação, Trabalho e Sustentabilidade. Iremos continuar nossos estudos e aprofundarmos nossos conhecimentos com o tema sustentabilidade. O objetivo é apresentar o seu conceito de discutir com seu significado, apropriado ao contexto ambiental por diferentes segmentos da sociedade ao longo do tempo. Além disso, apresento quais as implicações da ideia da sustentabilidade para a superação da crise ambiental. O material impresso que você tem em suas mãos objetivo acompanhá-lo no estudo dessa temática, além do artigo, como proferir linearmente ou a partir do tópico do seu interesse. Procure conhecê-lo bem, ele será um acompanhante durante a disciplina e desejamos que o seja também, ao longo das possíveis articulações que você fará em sua realidade profissional. Tenha em mãos papel e caneta, anote tudo que tenha dúvida, para que possa nos fóruns tirar dúvidas, que faremos um novo condensado para que todos se apropriem de todo o componente. Estarei lá à sua disposição. Basta você fazer presente num dia e hora combinada. Então, vamos começar? O exercício da docência requer de nós, professores e professoras, a compreensão profunda dos temas que nos propomos a ensinar aos nossos estudantes. Temos propriedade sobre os conteúdos de ensino, que é essencial para nos tornarmos criativos ou criativas e, desse modo, criar situações em que o estudante se eduque de forma plena. Por isso, se nos propomos desse material a relacionar a educação com as questões referentes à sustentabilidade, se nos propomos a enfrentar esse desafio, precisamos e queremos ter conhecimento suficiente sobre o tema para conseguirmos trabalhar em sala de aula e onde espaços educativos. Portanto, dedicaremos essa unidade para a discussão do tema sustentabilidade. Na aula anterior, quando apresentamos a crise ambiental, suas causas e consequências, a palavra sustentável e sustentabilidade apareceram algumas vezes, principalmente quando discutimos sobre o compromisso humano de transformar essa realidade. Outra referência para estimular-nos a pensar nessa temática é procurarmos em nossas lembranças, das quais mais recentes, mais antigas, alguma situação em que a palavra sustentável aparece. Muito provável que se lembrará sim e em diversas situações que isso se deve ao fato de que sua compreensão pode ter muitos significados. Assim, nessa unidade, temos o objetivo de apresentar o conceito de sustentabilidade e discutir como seu significado foi e é apropriado ao contexto ambiental, por diferentes segmentos da sociedade ao longo do tempo. Sobretudo, iremos discutir quais as implicações da ideia de sustentabilidade na transformação desse mundo em crise. Destacaremos aqui alguns pontos, caros cursistas, que servirão de pilares para essa aula. Quando falamos em sustentabilidade, o que estamos querendo dizer? Existem diferentes sustentabilidades? Qual a relação entre sustentabilidade econômica e ambiental? A favor de quem e para que buscamos a sustentabilidade? Porque mesmo sabendo que os processos produtivos causam degradação ecológica e sofrimento para os menos favorecidos, não adotamos alternativas que garantam a sustentabilidade. Acompanhe nas imagens que seguem esse primeiro conceito. A palavra sustentabilidade surgiu no século XX e é um substantivo feminino que designa o ato e efeito de sustentar. Por sua vez, sustentar é uma palavra que tem origem no termo do latim sustento e é dotada de múltiplos significados: sustentar, suportar, suster, defender, proteger, favorecer, apoiar, consolar, manter, conservar, cuidar, auxiliar, vir em socorro e diferir, adiar.
A sustentabilidade tem um sentido mais amplo do que a definição acima descrita, pois trata de um conceito que vem sendo construído na contemporaneidade. Por isso, antes de falarmos especificamente sobre sustentabilidade, vamos compreender o que é um conceito para depois entendermos essa palavra em sentido mais amplo. Não apenas em sua definição, mas no contexto conceitual. Podemos entender conceito como sendo palavras que têm significados específicos e que, quando ouvidas, podem produzir diversas imagens mentais. À medida que obtemos outras informações a respeito de um conceito e são estabelecidas novas relações entre um conceito e um outro, o seu significado vai se ampliando. Isso acontece ao longo das nossas vidas. Os conceitos são carregados de significados marcados por traços culturais e ideológicos. Por isso, em diferentes contextos de tempo e espaço, as palavras ganham inúmeros sentidos. Vamos fazer um teste. Pense na palavra mesa. Simples, não é mesmo? É um objeto usado para fazermos as nossas refeições. Entretanto, na sala de aula também existem mesas que são usadas, não mais para refeições, mas para apoiar os materiais escolares, para estudar. Precisaram-se trocar uma lâmpada e não temos uma escada. A mesma pode elevar até o ponto desejado. Se eu não tenho uma cama e o chão está muito frio, posso dormir em cima de uma mesa? Se eu não tiver um palco para expor meu ponto de vista, a mesa pode me colocar em uma altura que todos poderão me ouvir. O que desejamos com esse exercício, com esses exemplos, é mostrar que os significados da palavra se ampliam à medida que atribuímos outros sentimentos a ela. Sentimentos que estão carregados de interesses e de visões de mundo. Como dito anteriormente, sustentar, defender, proteger, adiar, são definições de palavras, da palavra sustentar. Definições bastante significativas para o entendimento do conceito de sustentabilidade que estamos relacionando ao contexto ambiental. Não é à toa que nos dedicamos a falar a respeito da crise ambiental. A ideia de sustentabilidade ganha espaço nas discussões acadêmicas, nas reuniões de chefes de estados, na imprensa e nos movimentos sociais, juntamente a partir da compreensão de que os processos produtivos são as causas da degradação ambiental, do testemunho e da vivência da finitude da vida na Terra. Diante dos problemas ecológicos, sociais e econômicos interrelacionados, faz-se necessário e urgente pensar em possibilidade de transformação da natureza que garantam a vida em seus ambientes. E esses como recursos naturais para nós e para as gerações futuras. Nesse sentido, semeou-se a ideia de que todo o modo de ser, de produzir, de viver da humanidade deveria ser realizado de forma suportável, que assegurasse a manutenção e a conservação da vida como a conhecemos. Assim, podemos dizer que surge a relação entre ambiente e sustentabilidade, que compreende as ciências naturais e a economia, a cultura e os valores que as pessoas cultivam, e a forma como percebem sua relação com os demais. Respondem a uma necessidade de imaginar novas bases para as relações entre os indivíduos e com o habitat que sustenta a vida humana. A noção de sustentabilidade surge da necessidade de superar a crise ambiental, de preservar a vida, seus ambientes e a equidade social, articulada às questões que envolvem a economia. Segundo Lima, conforme o debate de sustentabilidade se torna mais complexo e se dissemina socialmente, ele é apropriado por diferentes forças sociais que passam a lhe imprimir o significado que melhor expressem seus valores e interesses particulares. Veremos a seguir o contexto de mudanças desses significados. Na aula anterior, discutimos que a crise ambiental é bastante complexa,
devido às suas múltiplas dimensões. Essa crise, para ser superada, exige movimentações de muitos setores da sociedade. Finalizamos discutindo também que nós somos seres inconformados e, por isso, podemos modificar a realidade em que vivemos. Mesmo que seja difícil, essa transformação não é impossível. Essa possibilidade é superada por nossa capacidade humana de não aceitar como determinação da vida a situação em que estamos vivendo. Desta forma, criamos meios de mudar aquilo que nos traz sofrimento, que nos degrada, que maltrata o outro, sobretudo quando estamos em comunhão e buscando soluções. Acompanhe agora o próximo slide. Nesse contexto de crise, principalmente ecológica e social, pessoas do mundo inteiro, de diferentes setores, governantes, pessoas comuns, empresários, pequenos produtores rurais, cientistas e estudantes, começam a questionar e refletir como a economia, a política e a cultura modificam e afetam a sociedade e as relações entre os seres humanos com a natureza. Esses diferentes grupos pensam não só nos impactos da apropriação exacerbada da natureza pelos seres humanos, mas na degradação da espécie humana em todas as formas de ser, pensar e se relacionar. Pensam também em recriar alternativas para a produção de bens e serviços, para o uso dos recursos naturais, pensam em maneiras mais justas e respeitosas de relacionamentos entre outras pessoas e sociedades diferentes. Dessa comunhão de pessoas que se preocupam com a natureza e com os seres humanos, surge o movimento ambientalista. Vejamos agora no próximo slide sobre o movimento ambientalista. Vamos lá. O movimento ambientalista ecológico ou movimento verde consiste em diferentes correntes de pensamento de um movimento social que tem na defesa do meio ambiente sua principal preocupação, demandando medidas de proteção ambiental, tais como as medidas de antipoluição. O ambientalismo não visa somente os problemas ligados ao meio ambiente, mas também as atitudes a serem tomadas para uma possível diminuição ou até mesmo poluição desses problemas, considerando um movimento social que pode inserir-se nesse contexto. Todas as instituições, agências, organizações não governamentais, políticas e ativistas. A defesa do meio ambiente, seja através de manifestações sociais, projetos para a conservação ecológica. O movimento por justiça ambiental considera que os problemas ambientais ligam-se aos sociais. A preocupação com a degradação ambiental não é nova na história da humanidade. Vários pensadores ao longo do tempo se dedicaram em denunciar impactos negativos da natureza, frutos da interação predatória dos seres humanos. Contudo, a década de 1960 foi o estopim de uma série de descontentamento sobre a ordem vigente em geral, e em especial das questões ambientais. Por exemplo, períodos surgiram movimentos feministas, pacifistas, o negro, o antinuclear, antimanicomial, o anti-imperialismo, cada qual organizado por sua reivindicação específica, buscando transformação nas relações sociais estabelecidas que geravam e ainda geram exclusão, guerra, dominação e degradação humana. Somos o que somos em função do grupo social que fazemos parte. Isso ajuda a formar a nossa identidade. Além de representarmos nós mesmos com nossos interesses individuais, também representamos os interesses dos grupos de que fazemos parte. Por exemplo, se somos professores, primeiro somos nós mesmos. Depois fazemos parte de um conjunto maior que é formado pelos professores. Dito isso, podemos entender que o movimento social não é representado pelos indivíduos, mas, sobretudo, pelos grupos sociais, ou seja, pela coletividade de pessoas. Especificamente, o movimento ambientalista é formado por pessoas e principalmente por setores da sociedade.
cada um contribuindo de acordo com os interesses e as possibilidades do coletivo. Assim, organizações e grupos lutam pela proteção ambiental, agências do governo encarregadas pela proteção e outros grupos também. Em algumas empresas, voltada à eficiência energética, redução da poluição e de suma importância. Demandadores de produtos caracterizados como verdes no mercado. O movimento social ganha força à medida que esses diversos grupos, que representam diversas pessoas, se organizam em função de um objetivo comum. E possibilidades também dada a situação pelo qual se organizou. Assim, foi e tem sido a trajetória do movimento ambientalista. Veremos nos slides a seguir o que ocorreu à medida que anos se passaram. Fase do movimento ambientalista, resumo. Década de 60, a fase da descoberta dos problemas ambientais. Década 70, a fase do confronto, das grandes brigas. Anos 80, tecnocracia e governo começaram a reagir. Surgiram os órgãos oficiais de controle ambiental. E uma pequena maioria, começaram a efetivamente desenvolver consciência, não propriamente ecológica, mas ambiental e a sentir responsáveis. Já os anos 1950 foram marcados pela contribuição dos cientistas no movimento ambientalista, pois pela via da ciência foram realizadas denúncias da degradação ambiental. E teve os anos 60, que ganhou a voz da denúncia dos grupos de artistas. No final dessa década foi lançado o relatório do Clube de Roma, intitulado Os Limites do Crescimento, que tratou do futuro do desenvolvimento da humanidade. Saneamento, saúde, tecnologia e crescimento populacional também. Esse relatório do Clube de Roma impulsiona a convocação pela Organização das Nações Unidas da primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente Humano e Desenvolvimento. Nos anos 80, projetam-se os partidos verdes, porém o evento mais marcante é a elaboração do relatório, que é o resultado do trabalho da Comissão Mundial da ONU sobre o meio ambiente e o desenvolvimento também, UNCED. Nesse documento é apresentado de forma sistematizada a questão da sustentabilidade como estratégia de desenvolvimento. O relatório relaciona as causas dos problemas sociais, econômicos e ecológicos da sociedade global. Aponta também a necessidade de se estabelecer uma nova postura diante do crescimento econômico, caracterizado pela responsabilidade das gerações e principalmente da sociedade atual. Os anos 90 foram marcados pela criação do mercado verde, que valorizava, como nós falamos anteriormente, e normativa a produção menos agressiva ao ambiente. Assim, o setor empresarial, de certa forma, difunde as ideias do movimento ambientalista. Contudo, tendo em vista não o fortalecimento do movimento social, mas o mote do ambientalismo para a criação de novos mercados. No Brasil, em especial, essa foi a década em que as organizações não governamentais ganharam força, estimuladas principalmente pela Conferência da Organização das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como o ECO 92 ou Rio 92. Mais de 35 mil pessoas, entre elas chefes de Estado, cientistas, artistas e principalmente representantes da sociedade civil, se reuniram para discutir a respeito dos problemas gerados pela degradação ambiental e especialmente quais medidas deveriam ser tomadas para resolver tais questões. A partir de então, o desenvolvimento sustentável
passa a ser o novo paradigma do movimento ambientalista. Desse evento, ainda surgiram diversos documentos, entre eles a Agenda 21, que consagra princípios de defesa da terra, e entre outros documentos também. E foi muito importante terem os encontros e debates promovidos pelas Nações Unidas sobre o meio ambiente e as suas relações com o desenvolvimento. É interessante ressaltar que o foco desse documento é a reflexão em torno dos atos e gestos que estão sendo praticados pelos sujeitos em relação à natureza, para que não nos privemos das riquezas naturais futuramente. E estabeleceu também um pacto entre diferentes nações industrializadas, com exceção dos Estados Unidos, entre outros países. Esse acordo teve como objetivo reduzir a emissão de gases na atmosfera e estimular a organização de grandes eventos ao longo dos anos 2000, o qual esses eventos foram voltados para a discussão, claro, dos modelos de desenvolvimento que estimulam o consumo e sua relação. Ao longo desses 50 anos, o movimento citado discutiu as causas e consequências do modelo de desenvolvimento baseado na exploração dos recursos naturais e na exploração do trabalho humano em nome do acúmulo de capital. Esse movimento articulou propostas paliativas e alternativas ao sistema capitalista. Assim, a própria ideia de sustentabilidade foi discutida e apropriada de forma diferenciada por setores da sociedade de acordo com os interesses de cada segmento. Então, essa trajetória da disseminação da ideia de sustentabilidade, que parte da identificação pela ciência e por outros atores sociais, passa a pensar em alternativas para o uso do ambiente que vão ao encontro dos interesses majoritários da sociedade. Esses são condicionados pelos detentores do capital, aqueles que detêm maior parte dos meios de produção. Embora isso represente um risco para toda a humanidade, incluindo os seus representantes, precisamos compreender que, apesar do movimento ambientalista ser constituído por vários segmentos da sociedade, nem todos têm as mesmas condições de participação das tomadas de decisões. E as pessoas que não têm a mesma possibilidade de tomar a decisão, que não detêm os meios de produção, que sofrem com os efeitos da degradação ambiental. E propõe formas radicais de transformações das relações entre os seres humanos e destes com a natureza. Como vimos anteriormente, ao longo dos anos foram sendo discutidas profundamente as questões relativas à preservação ambiental e, é claro, as condições econômicas. Com isso, nesse contexto, surgiram diversos conceitos envolvendo sustentabilidade ambiental, que é a primeira menção a essa ideia de desenvolvimento econômico com respeito ao ambiente, que foi o ecodesenvolvimento, que foi muito importante. Esse conceito surgiu na Conferência de Estocolmo. Naquele momento, a ideia de sustentabilidade significava o desenvolvimento de uma população, de um país ou região, que teve suas próprias potencialidades de forma autônoma, com base nessas próprias potencialidades, para garantir a harmonização entre os interesses sociais. É importante ressaltar que Sanches coloca nessa discussão a necessidade de pensar nas múltiplas dimensões da sustentabilidade, a social, a econômica, a ecológica, a espacial e geográfica, todas no que diz a respeito da ocupação rural e urbana. Nesse contexto, a sustentabilidade só é complexa se forem garantidas simultaneamente e equidade social a produção e riqueza social, a preservação ecológica e o uso ponderado dos recursos, o planejamento urbano e rural e o respeito às diferentes culturas. Essas ideias do ecodesenvolvimento foram apropriadas pelas correntes teóricas que criaram o termo
desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento que é aquele que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das futuras gerações satisfazerem suas próprias necessidades, reunir economia, meio ambiente e a questão social. Então, é importante ressaltar que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de gerações futuras que podem também satisfazer as suas. Precisamos compreender que até serem colocados em evidências os meios de produção e suas consequências para a natureza e a sociedade, o que importava era apenas a obtenção de capital e qualquer uso. Lima discute que, ao longo do tempo, principalmente no desenvolvimento das questões acerca da relação produção e esgotamento ambiental, se mostrava necessário compreender que a resolução dessas questões transcendiam a preservação da natureza. Assim, fazia necessário questionar e enfrentar o próprio modelo de desenvolvimento imposto. O autor também desenvolveu um artigo intitulado O Discurso de Sustentabilidade e suas implicações para a educação, que pode nos ajudar a compreender os seus reais significados e quais as consequências para o que ainda se vê em nossa atualidade. Embora a discussão acerca da crise ambiental seja uma senhora dos anos 50, ela ainda se mostra bastante ativa, como se estivesse no auge da sua juventude. É muito interessante isso, pois mostra muito mais intensa que há meio século. Cursistas, agora vocês vão prestar bem atenção nesse slide. Economia e desenvolvimento sustentável. O problema da economia política da sustentabilidade é vista como um problema de recursos naturais finitos. Além disso, trata-se de um processo envolvendo agentes econômicos cujo comportamento é complexo em suas motivações e que atua em um contexto de incertezas e de risco de perdas irreversíveis que o progresso das ciências não tem como eliminar. A ideia de sustentabilidade revela uma estratégia político-normativa e diplomática, que surge com o objetivo principal de sanar um conjunto de contradições expostas e não respondidas pelos meios anteriores de desenvolvimento, e se apresenta em um campo de numerosas disputas. A ideia deveria abarcar as necessidades de economia capitalista, tanto para garantir o uso dos recursos naturais, quanto para assegurar a destinação correta dos resíduos que são provenientes do processo produtivo. Tudo isso para garantir a continuidade da produção e, assim, a sustentabilidade dos lucros. O discurso de sustentabilidade também deveria se atentar a discussões acerca dos limites do crescimento que estão relacionados com o desenvolvimento dos países. De um lado, os empobrecidos que necessitam superar as necessidades sociais e por isso precisam se desenvolver mais de outro. Os países ricos que precisam manter seus patamares, principalmente de consumo, sendo essas duas necessidades entendidas como mais relevantes do que a preocupação com a natureza. Além disso, deveria atender às demandas do movimento ambientalista internacional que reivindica a inclusão das questões ambientais nas prioridades políticas. Lima destaca que uma das grandes virtudes da difusão do discurso da sustentabilidade são as propostas e estratégias que tentam superar os reducionismos dos modelos anteriores e comumente abordados de uma perspectiva meramente técnica, ao discutir as relações norte-sul e ao recomendar o uso de teorias e métodos multidisciplinares de análise, aproximando as ciências naturais e sociais na abordagem da relação sociedade-ambiente. Favorecia também a aceitabilidade política internacional e a realização de amplas coalizões de interesse.
e permitiu aproximar capitalistas e socialistas nesse campo, conservacionistas e ecologistas, antropocentristas e biocêntricos, empresários e ambientalistas, ONGs, movimentos sociais e agências ambientalistas e governamentais. A ideia do desenvolvimento sustentável se mostra como uma solução mais limpa e menos agressiva para a produção de bens e serviços. E garante também a manutenção da qualidade de vida, claro. Contudo, é justamente o modelo econômico e os padrões de produção e consumo que causam tantas degradações ambientais. Como esses modelos, mesmo que abrandados, podem de fato transformar a crise ambiental? A maior crítica que a ideia de desenvolvimento sustentável recebe é a de ser vista como paliativa das degradações resultantes do modelo de produção vigente. Pode-se até garantir que haja uma sustentabilidade ecológica e econômica, porém, para manter o atual padrão de produção, não é possível superar a degradação humana, pois a lógica do sistema econômico hegemônico, que sustenta pela concentração de riqueza e oportunidade para poucos, justamente o que causa desigualdades que levam à exclusão e suas consequências, né? Que são diversas, várias consequências. Não faz sentido falar em desenvolvimento sustentável nos modos que são defendidos pelo discurso hegemônico, já que essa concepção, desenvolvimento significa acumular capital sem prejudicar a natureza e a humanidade. No entanto, acumular capital implica necessariamente no uso extremo da natureza, agredindo-a na depreciação humana, a manutenção dos meios produtivos e do consumo, tal como são para que as futuras gerações tenham a mesma qualidade de vida, né? De longe, que é sustentável. E não haverá mais recursos naturais para garantir que as outras gerações mantenham esse estilo de vida, dito de qualidade e conforto. Por isso, é preciso que haja uma ruptura com esse modo de ver o mundo, de produzir e se relacionar com a natureza e com as diferentes culturas, para que a própria sobrevivência da humanidade seja possível a longo prazo. Mas então, cursistas, quais são os caminhos para a sustentabilidade? Vejamos nesse esquema montado, acompanhemos o slide que se segue. 6 passos. Legalidade. O primeiro passo em direção à sustentabilidade é a legalidade. Sua empresa deve estar operando de forma legal, em conformidade com a legislação. Além disso, a empresa deve pagar impostos em encargos sociais e ter compromissos éticos contra a corrupção. Ecoeficiência, o segundo passo, na sustentabilidade ambiental, além de obedecer à legislação, a empresa deve reduzir os desperdícios de recursos naturais e aproveitar seus resíduos. Pode ser aplicado a outras áreas, como no desempenho financeiro da empresa e na forma como lida com seus colaboradores. Busca-se reduzir o atrito interno da organização, deixando-a mais eficiente e produtiva, usando a mesma quantidade de recursos ou reduzindo o consumo de recursos e gerando o menor resíduo possível. E reduzir, reutilizar, reciclar, a empresa ganha com isso, melhorando a sua lucratividade. Já eficiente, a empresa ainda assim pode ser impactos negativos que não foram sanados. Esses impactos podem estar na sua cadeia de suprimentos ou vem da sua matéria-prima e no uso dos recursos naturais e energia e nos resíduos que gera. Gasta um pouco mais, paga um pouco mais caro, mas para isso ser sustentável, a empresa precisa colocar esse custo adicional no preço do produto ou compensar isso com o aumento das vendas. Para isso, deve procurar
ações de marketing como certificações, compromissos públicos, identificação de seus cuidados de sustentabilidade. Filantropia, investimento social privado, que é a qual a empresa resolve ir além da sua ocupação. Assim, financia projetos que melhoram a comunidade. Por exemplo, pode ajudar a manter uma ONG que apoia moradores de rua ou apoia um reflorestamento de uma mata ciliar de pequenos produtores. Pode ou não utilizar leis de incentivo para realizar essas atividades, que geralmente são reconhecidas pelos colaboradores e clientes. Criação de impactos positivos. Nesse ponto, a empresa procura gerar impactos positivos de sua atividade. E por último, a missão, que é o degrau mais alto da sustentabilidade. É quando esta entra na missão da empresa. A empresa não quer somente gerar lucros para seus proprietários, ela quer mudar o mundo. Assim, orienta sua estratégia para gerar produtos e serviços que resolvem problemas na sociedade. Mas empresas originadas de negócios convencionais podem se orientar e descobrir um propósito maior que da alma ou negócio. Satisfação e motivação aos colaboradores e aos donos de empresa. O discurso da sustentabilidade, independente de qual seja, fez o mundo pensar na urgente necessidade de criar meios para garantir, preservar melhor qualidade de vida para as atuais populações e as futuras gerações. Para tanto, são necessárias ações de caráter político, econômico e social que possibilitem alcançarmos a sustentabilidade. Como vimos anteriormente, a partir da congregação das pessoas, foi possível uma mudança de paradigma em relação a concepções de crescimento e desenvolvimento econômico também. Que essas ideias da sustentabilidade na pauta das proposições políticas e econômicas mundiais, que são a base de sustentação de todas essas frentes de ação, que é a educação. Por meio dela, as pessoas podem adquirir a conscientização da necessidade de viver em um mundo sustentável. Para viver em um mundo sustentável, é preciso compreender como se faz um processo sustentável. Esse mundo se faz de mulheres e homens interagindo de forma ética entre si e com a natureza. E é importante ressaltar, de rios mais limpos, de ar mais puro e de terra mais produtiva, se faz na paz e na diversidade cultural, o que o torna mais colorido e diverso. Também se faz de meios produtivos que estejam a serviço da qualidade de vida e de toda a humanidade, e não do acúmulo do capital. Por aquilo que são e não por aquilo que têm. É muito importante ressaltarmos isso. Então, estão gostando da nossa aula? Creio que sim. Vamos no nosso próximo slide. Sustentabilidade não é uma palavra nova, faz parte do currículo escolar. Alguns anos atrás, das rodas de conversas das famílias, ainda assim, nem todo mundo sabe exatamente o que ela significa. Ser sustentável é separar o lixo? Claro, não desperdiçar água nem energia. A sustentabilidade é um conceito complexo, mas ao mesmo tempo simples, porque estamos falando de preservação e cuidado, para que outras gerações tenham acesso ao que a gente tem. Isso é generosidade. Explica a educadora ambiental Cristiane Assis, fundadora do projeto Ecologia Viva. Então, vou explicar agora para vocês, futuros pedagogos, como podem estar ensinando para com seus alunos dos anos iniciais. As dicas são: a primeira, dialogar com seus alunos sobre a importância de tomar um banho rápido, que pode economizar muitos litros de água limpa, explicando sobre a importância de preservarmos esse recurso tão precioso para os humanos, plantas e animais. A segunda dica, prestar atenção à alimentação, também é uma forma de cuidar do meio ambiente. É possível, inclusive,
reutilizar alguns cabos de verduras e sementes para criar, junto com os pequenos, uma pequena horta caseira. A terceira dica, presta bem atenção, ensinar as crianças que desde cedo é melhor colocar no prato pequenas porções de comida e repetir se ainda estiver com fome. É uma ótima forma de evitar desperdícios de comida e incentivar que a alimentação ocorra de forma cada vez mais autônoma e consciente. A quarta, mostra aos pequenos que é possível utilizar os dois lados e os cantos das folhas de papel, diminuindo os gastos. E por último, ensine as crianças a separar o lixo reciclável do orgânico e converse com elas sobre a importância desse ato. Além de convidar as crianças para pensar no coletivo e no impacto de suas ações sobre o mundo. Levantar questões sobre sustentabilidade também ensina sobre como lidar com o gasto. Afinal, quanto maior a economia, mais barata virá a conta, não é mesmo? Projetos de sustentabilidade nas escolas. A sustentabilidade na escola pode ser definida como um conjunto de práticas e ensinamentos que ocorrem dentro do ambiente escolar voltados para o desenvolvimento sustentável do planeta. No mundo em que os recursos naturais estão cada vez mais escassos e o meio ambiente sofre processos de degradação, a sustentabilidade nas escolas é de extrema importância. Os alunos de hoje serão os responsáveis pelas ações econômicas, políticas e administrativas do futuro. É importante que estes conheçam a importância de preservar o meio ambiente e de usar os recursos naturais de forma racional. Além de conhecimentos teóricos nessa área, a escola deve trabalhar também com ações sustentáveis práticas que criem hábitos e responsabilidades nos alunos para ações atuais e futuras. Vale ressaltar que a escola deve trabalhar para que a consciência sustentável formada nos alunos possa chegar até as famílias e outros grupos sociais e ambientes frequentados por esses estudantes. É importante, sustentabilidade, crise ambiental e movimento ambientalista. Discutimos nessa unidade sobre o significado que a sustentabilidade tem para as sociedades atuais, diante de um mundo em crise atual. Para tanto, apresentamos o conceito de sustentabilidade e como ele foi sendo construído ao longo da história, principalmente pelos diversos atores do movimento ambientalista. Além disso, questionamos se os discursos de sustentabilidade contribuem para sanar os problemas ambientais. Após a leitura dessa unidade, buscamos dizer qual sustentabilidade estamos querendo para a recriação de um mundo mais justo e solidário com a natureza e as pessoas. As próximas unidades, que é a terceira e a quarta, também podem nos dar mais pistas para responder esse questionamento. Então, gostaram da nossa unidade? Acredito que sim. Futuros pedagogos e pedagogas, vamos trabalhar um pouco mais? Que tal refletir um pouco sobre crescimento econômico e desenvolvimento sustentável? Reflita e responda juntamente com seus colegas e veja o questionamento no slide que segue e faça uma reflexão apresentada ao tutor presencial, as considerações, logo após iremos ao feedback. Apenas quando você tiver cortado a última árvore, pescado o último peixe e poluído o último rio, vai descobrir que não podem comer dinheiro. Fala de um ancião americano citada em Vandana Shiva, Ecodesenvolvimento 1989. Esse texto permite-nos refletir sobre a necessidade de revisão do atual modelo de desenvolvimento econômico, mesmo considerando as soluções técnicas que já foram encontradas na tentativa de superar os problemas advindos do esgotamento dos recursos naturais. Com base nessas considerações, responda: por que o desenvolvimento econômico capitalista está em contradição com a concepção de preservação dos recursos naturais? Então, cursistas, imagino que as respostas devem partir do princípio que a terra, a água,
as florestas e o ar são fontes de recursos naturais e energia. A exploração desses recursos intensificou-se enormemente a partir da Revolução Industrial, particularmente da Segunda Revolução, quando minérios como o ferro e o carvão impulsionaram o processo de industrialização. O capitalismo industrial e financeiro fizeram do planeta um espaço de disputas entre estados fortes que buscavam garantir o controle sobre as fontes de matéria-prima. O problema é que as empresas capitalistas exploram os recursos naturais de forma negativa e desenfreada, tudo em nome do lucro, colocando em risco o meio ambiente e inutilizando ou acabando com os recursos naturais. Por fim, alunos, pretendíamos nessa aula discutir em profundidade o significado que a sustentabilidade tem para as sociedades atuais, diante de um mundo em crise ambiental. Para tanto, apresentamos o conceito de sustentabilidade e como ele foi sendo construído ao longo da história, principalmente pelos diversos atores do movimento ambientalista. Além disso, questionamos se os discursos de sustentabilidade contribuem para sanar os problemas ambientais. Após essa aula, buscamos dizer que qual sustentabilidade estamos querendo para a recriação do mundo mais justo e solidário com a natureza e as pessoas. Até a próxima aula, também pode nos dar mais pistas para responder esse questionamento. E falando nisso, na próxima aula será discutido um modelo de educação capaz de viabilizar a sustentabilidade planetária. Relembrando que a sustentabilidade se faz em múltiplas dimensões. Ao debate da educação será acrescida a introdução de um modelo econômico oposto ao que vivemos. Esse modelo propõe a viabilização da sustentabilidade da forma como debatemos nessa nossa segunda aula. Grande abraço, agradeço pela participação e à disposição dos fóruns nas datas e hora combinada para o nosso bate-papo. Até a unidade 3. Aguardo vocês. Grande abraço para vocês no nosso próximo encontro. Até!